Olá! Hoje vou falar sobre alguns temas importantes da história que se interligam no contexto do final do século XIX e o início do século XX. Vamos começar falando sobre progresso, imperialismo e neocolonialismo. O progresso nesse período está muito ligado ao avanço das ciências e tecnologias, principalmente com a Segunda Revolução Industrial. As novas invenções, como a máquina a vapor mais eficiente e a eletricidade, ajudaram a transformar a produção e a vida das pessoas. Esse progresso, no entanto, teve um preço: a intensificação do imperialismo. O imperialismo é o processo em que países europeus começaram a expandir seu domínio sobre outras partes do mundo, especialmente na África e na Ásia. Eles buscavam novas terras, matérias-primas e mercados para seus produtos, em um processo chamado de neocolonialismo. O termo neocolonialismo é usado porque, embora não houvesse mais colonização formal como antes, os países europeus controlavam as economias dessas regiões de forma indireta, mas muito forte. Falando agora sobre a Segunda Revolução Industrial, ela começou no final do século XIX e trouxe grandes inovações, como o uso de aço, petróleo e eletricidade. Essas mudanças tecnológicas aumentaram a produção de bens e criaram novos setores industriais, como a indústria automobilística e a de telecomunicações. Esse progresso industrial estava muito ligado aos fatores econômicos. O aumento da produção precisava de mais mercados consumidores e matérias-primas. Por isso, as potências europeias olharam para as colônias da África e a Ásia como fontes de recurso e como locais para vender seus produtos. Esse cenário levou a uma competição intensa entre as nações, o que resultou em disputas imperialistas por territórios. Agora, precisamos falar sobre o conceito de racismo e como ele foi justificado na época. No contexto do imperialismo, muitos países europeus acreditavam que as raças brancas eram superiores às outras. Essa ideia racista foi reforçada por uma teoria chamada darwinismo social. Essa teoria tentava aplicar as ideias de Charles Darwin, que falava sobre a seleção natural entre as espécies, para justificar a dominação dos povos africanos e asiáticos pelos europeus. De acordo com o darwinismo social, as sociedades mais evoluídas, como a europeia, tinham o direito de dominar as outras, mais atrasadas. Essa visão foi uma das justificativas para a exploração brutal nas colônias e a ideia de que os europeus estavam civilizando os povos subjugados, o que, é claro, era uma visão racista e falaciosa. Essas disputas imperialistas levaram à Conferência de Berlim, que aconteceu entre 1884 e 1885. Nessa conferência, as principais potências europeias se reuniram para dividir a África entre elas, sem a participação de nenhum africano. O objetivo era evitar conflitos entre as potências e organizar a colonização de forma mais ordenada, mas sem se importar com os povos que já viviam nesses territórios. A conferência marcou o início de um período de colonização ainda mais intensa na África, onde as potências europeias dividiram o continente em zonas de influência, ignorando as etnias, culturas e tradições locais. Essa divisão foi uma das causas de muitos conflitos que penduram até hoje na África. Ninguém melhor para falar de colonização era colonialista do que a Inglaterra no século XIX. O reinado da Rainha Vitória, conhecido como Era Vitoriana, trouxeram várias características e grandes consequências ou melhoras para o país, que foi as características eram um sistema político e econômico muito eficiente, onde a economia se voltava pela colonização em busca de terras novas e matérias-primas e especiarias novas. As consequências foi que a Inglaterra cresceu muito, se tornou uma potência colonial, né? Na era colonialista ela se tornou uma grande potência, uma das maiores, possuindo uma grande influência em diversas partes do mundo. Então, os outros países colonialistas, como Portugal, Espanha, tinham uma grande influência, sofriam uma grande influência também nessas partes, por questão da Inglaterra, que era um grande país que colonizava várias partes.
Além de falar dos colonizadores, a gente também tem que falar dos colonizados. Um dos grandes continentes bastante colonizados foi o continente africano, onde teve uma grande dominação inglesa que ocorreu em diversas partes. Teve o noroeste da África, onde a Inglaterra adquiriu a porção egípcia daquela região, que também foi motivado por algumas dívidas que o Egito tinha. Já o sul da África também foi dominado por ingleses, mas em busca de explorar diamantes e ouros das terras. A tentativa de ocupar algumas terras dos colonos iniciou uma grande guerra chamada Guerra de Boeres, e Boeres é o nome dos colonos que viviam lá. Bom, também falando sobre o Oriente, sobre as Índias, ele foi grande colonizado por influência britânica, onde ocorreu no fim da Guerra dos Sete Anos até a independência, em 1947. Essa companhia britânica explorou bastante questão comercial da Índia, onde buscavam especiarias para comércio e matéria-prima também. Esses comércios incentivaram alguns conflitos em grupos étnicos e uma interferência cultural na Índia, onde ocorreu também a revolta dos ciganos por consequência dessa dissolução, dessas brigas, e teve a dissolução também da Companhia Britânica, onde a Grã-Bretanha administrou diretamente a Índia. Com os movimentos nacionalistas, acabou ocorrendo a independência em 1947. Continuando falando sobre o Oriente, vamos falar especificamente da China. O comércio inglês, os ingleses tentavam cada vez mais adentrar no comércio chinês, mas que foi grande dificultado pela centralização de poder na China. Mas eles conseguiram. E os recursos da China que agregavam para os ingleses eram a grande população, onde tinha maior mão de obra e também maior consumo, e as jazidas de carvão. O foco do inglês era o comércio de ópio, que era produzido na Índia e era legalizado nas primeiras décadas do século XIX. A China estava ciente que o ópio era devastador e tentava advertir esse comércio, onde em 1839 expulsou os ingleses, né, e queimou essa grande quantidade de ópio da China. E ocorreu a Primeira Guerra do Ópio, onde a expulsão dos ingleses trouxe uma grande revolta que foi vencida pelos ingleses, né? Os ingleses venceram essa guerra, proclamando o Tratado de Nanquim, onde Hong Kong teve cessão de Hong Kong à Inglaterra, concessão de privilégios aos comerciantes ingleses, onde os comerciantes ingleses podiam comerciar lá à vontade, e abertura do comércio para o mundo inteiro. E a Segunda Guerra do Ópio, que foi a recusa chinesa, a revolta por esse tratado desfavorável, a ocupação de Pequim pelos ingleses e a assinatura do Tratado de Tianjin. O acesso ao mercado chinês ficou aberto, se tornou acessível no final do século XIX para diversos países, onde no fim de tudo isso ocorreu a rebelião dos Boxers, que foi um movimento anti-ocidental, apoiado pelos camponeses e um pouco pelo governo chinês, onde era um ataque aos estrangeiros. É como se fosse uma xenofobia generalizada. Em consequência dessa rebelião, os Boxers foram derrotados por uma coalizão internacional, onde todos os países se deram contra. O saque de alguns territórios chineses por essa fragilidade e a imposição de indenizações e tratados favoráveis aos vencedores, aos países que sofreram com essa revolta. A França, desde o século XVII, possuía vários postos comerciais na África. E a partir de 1830, com a conquista da Argélia, o seu interesse da região cresceu. A França utilizou a legião estrangeira, que é basicamente formada por estrangeiros, para defender colônias e aliviar a superpopulação na França. Ela ainda existe e recruta soldados de diversas nacionalidades. A França, com a legião urbana, foi utilizada para subjugar as resistências locais. E em 1881 e 1887,
Elas conquistaram a Tunísia e a Indochina, que era composta pelo Vietnã e a Camboja, e explorou seus recursos, como o látex. Apesar de parte da população francesa discordar com o projeto imperialista, a França, logo após a Inglaterra, construiu um vasto império neocolonial baseado na ocupação militar. Leopoldo II da Bélgica, que governou de 1865 a 1909, não conseguiu convencer o parlamento a investir em um projeto colonial na África. Porém, em 1877, ele fundou a Sociedade Africana Internacional, que alegava promover o desenvolvimento da África Central e acabar com o comércio de escravos. Durante a Conferência de Berlim, ele criou o Estado Livre do Congo, que era administrado por Henry Morton Stanley. Seu governo foi marcado por brutalidade, escravizando a população local e impondo cotas de produção de látex e marfim, resultando em mutilações e cerca de 5 milhões de mortes. Em 1906, devido a denúncias de maus-tratos, Leopoldo II foi forçado a vender ao Estado Livre do Congo para a Bélgica. E por fim, o Japão. A transformação do Japão de um sistema feudal sobre o shogunato Tokugawa para uma potência imperialista ocorreu na era Meiji. A abertura ao comércio internacional em 1854, com o Tratado de Kanagawa, gerou crises internas e levou à restauração Meiji, que derrubou o shogunato e fortaleceu o imperador. Durante esse período, o Japão modernizou-se significativamente, conquistando territórios como Taiwan e Coreia, e rapidamente se tornou uma nação moderna no cenário global. O imperador Napoleão III governava Paris, porém estava considerando a cidade insalubre, caótica e como centro histórico que transmitia uma imagem medieval negativa, então ele buscava modernizá-la. Convocou então o Barão Haussmann para reformar completamente a cidade. O pedido era por um urbanista que trouxesse mais luz às ruas, conectasse os bairros com grandes avenidas, criasse espaços públicos de convivência e deixasse a cidade mais bela e charmosa. Haussmann, então, assumiu a tarefa e o projeto. Essa transformação influenciou a forma de como os cidadãos viam a cidade e serviu de modelo para outras renovações. À noite, Paris ganhava uma nova feição, pois suas ruas anteriormente escuras passaram a ser iluminadas por eletricidade. Com o advento da segunda etapa da Revolução Industrial, as distâncias encurtaram, com os novos meios de comunicação, como o telégrafo e o telefone, e de transportes como o bonde elétrico, o avião, transatlânticos, bicicletas e as melhorias nos automóveis e no trem, incluindo o metrô. Máquinas de escrever foram revolucionárias também, e no campo da saúde tiveram destaque a invenção do raio-x, vacinas e também de anestesia. Além disso, o imperialismo francês estava no auge, época em que a França conseguiu conquistar e submeter a seu jugo várias colônias na África do Sul e na Ásia. Na arquitetura, surgiu um próprio estilo, que produziu edifícios profundamente requintados e geometricamente harmoniosos. As artes viviam um momento belo, também na música, na pintura e na literatura. A música e a pintura compartilhavam o mesmo estilo, conhecido como impressionista, o qual as artes visuais começaram a se apresentar com coisas borradas, manchadas, fora de foco, como se não pudéssemos mesmo observá-las objetiva e naturalmente, apenas elaborar impressões subjetivas dela. O Brasil também teve seu momento de Belle Époque, que durou um pouco mais, estendendo-se até o início da década de 1920, quando ocorreu a Semana de Arte Moderna. A ideia era mostrar que a monarquia tinha ficado para trás e a república seria um tempo novo, um tempo de progresso. Os brasileiros das altas classes estudavam em Paris, e o intercâmbio entre parte dos intelectuais e artistas brasileiros com aquela cidade foi intenso. A Cidade Luz inspirou a abertura de largas avenidas, prédios modernos, saneamento público e grandes espetáculos.